Quais são as anormalidades? A gente tem que tomar cuidado porque, assim, existe uma fase da criança em que toda criança tem diastemas anteriores. É uma fase que a gente chama de fase do patinho feio. Né? Por quê? O que está acontecendo naturalmente nessa fase? Os caninos estão erupcionando, tá? Eles estão vindo para o processo de erupção, né? Estão se posicionando para erupcionar. E quando eles fazem isso em torno de 7, entre o paciente tem 7 e 10 anos, mais ou menos, ele acaba pressionando os ápices, né, dos incisivos, como a gente está vendo aqui, e aí você tem um arqueamento morfológico natural dos dentes. Não tem nada a ver com freio. Então, por que eu botei esse slide aqui? Justamente para você lembrar que quando a criança está na fase do patinho feio, você não deve fazer intervenção de frenectomia. Aguarde. Espera os caninos nascerem para que você veja se tem necessidade ou não. Porque senão você vai olhar, você vai falar assim, precisa fazer remoção de freio. E não precisa, não tem nada a ver com freio. Esse arqueamento, justamente o fato dos dentes estarem afastados, é justamente devido à fase do patinho feio, que toda criança passa. Veja se a criança não está na fase entre 7 e 10 anos, que é mais ou menos a época que tem a fase do patinho feio. Para você poder faça uma radiografia, veja os caninos, né, posicionados nesse sentido, arqueando, né, pressionando a raiz dos incisivos e arqueando esses dentes. Então o freio labial superior começa a sua formação na 10ª semana de gestação do feto, ou seja, a criança ainda nem está começando a se formar, já a formação desse freio, tá? Constitui uma banda contínua de liga do tubérculo, né, labial, a papila palatina atravessando o rebordo alveolar. Isso quer dizer, gente, que muitas vezes, se esse freio for muito fibroso, ele atravessa o osso alveolar. E tem paciente que não fecha a sutura e a gente consegue ver isso radiograficamente. Devido ao fato do freio ser muito fibroso. Por volta dos 7 anos tem a fase de crescimento da criança, né? É comum ter esses diastemas fisiológicos, inclusive eu já vi algumas atrogenias aí, né? A gente colocando uns aparelhos assim só para juntar os dentes da frente, só nos incisivos centrais. Não façam isso, tá? Veja se a criança não está nessa fase morfológica. Toda criança passa por essa fase, todo mundo, inclusive você passou por essa fase. Então, veja se ela não está, para não precisar fazer intervenção desnecessária. Aí, às vezes, você vai fazer a remoção, faz a remoção da papila intericisiva e depois você cria um defeito. O dente vai voltar ao natural, ao normal, e você cria uma retração entre os dois incisivos centrais, com o black space. Olha que lindo. Nessa fase, eu aconselho não mexer. Aguarda para depois ver se há necessidade de intervenções.